Em 1976, uma jovem alemã chamada Anneliese Michel morreu de desnutrição e desidratação após ser submetida a 67 sessões de exorcismo. Sua trágica história provocou um debate internacional sobre possessão demoníaca, saúde mental e os limites da fé religiosa. Mas o que realmente aconteceu com Anneliese? Esta é sua história. Anneliese Michel nasceu em 21 de setembro de 1952, na Alemanha. Criada em uma família profundamente católica, Anneliese era uma criança normal, descrita como quieta e devota. Ela frequentava a igreja regularmente e era uma boa aluna. No entanto, sua vida mudou drasticamente aos 16 anos, em 1968, quando começou a ter ataques súbitos e inexplicáveis. Ela sofreu sua primeira convulsão enquanto estava na escola, e logo foi diagnosticada com epilepsia do lobo temporal. Esse tipo de epilepsia pode causar alucinações visuais e auditivas, além de afetar a percepção do mundo ao redor. Os médicos receitaram medicamentos anticonvulsivantes, e Anneliese começou seu tratamento, mas as coisas só piorariam com o tempo. Apesar do tratamento médico, os sintomas de Anneliese começaram a se intensificar. Ela afirmava ver rostos demoníacos enquanto rezava, ouvir vozes que lhe diziam que estava condenada ao inferno, e começou a desenvolver uma aversão intensa a objetos religiosos como crucifixos e imagens de santos. Ela dizia que sentia uma presença maligna dentro de si. Com o passar do tempo, seus comportamentos se tornaram mais extremos. Anneliese começou a dizer que era possuída por demônios e que sentia a presença de figuras malignas dentro dela. Sua família, profundamente religiosa, passou a acreditar que ela estava, de fato, possuída por forças sobrenaturais. Quando os médicos não conseguiram fornecer uma solução clara, a família decidiu buscar ajuda na igreja. Em 1975, os padres Arnold Reins e Ernest Alt foram chamados para examinar o caso de Anneliese. Inicialmente, os dois sacerdotes hesitaram em realizar um exorcismo. A Igreja Católica tem regras rígidas sobre como e quando realizar exorcismos, e o bispo local precisaria aprovar o ritual. No entanto, após entrevistas com Anneliese e sua família, os padres acreditavam que ela estava realmente possuída. Em setembro de 1975, o bispo autorizou um exorcismo, seguindo o antigo In Rituale Romanum, o ritual católico para exorcismos. Anneliese foi submetida a um total de 67 sessões de exorcismo ao longo de 10 meses. As sessões eram intensas e físicas, muitas vezes ela precisava ser contida, gritava com vozes estranhas, falava línguas que ela não conhecia, e dizia estar possuída por figuras como Lúcifer, Caim, Judas e até mesmo Adolf Hitler. Durante as sessões, Anneliese recusava comida e bebida, acreditando que sua alma precisava ser purificada. Ela também começou a automutilar-se e a se comportar de forma extremamente agressiva. Os padres e sua família acreditavam que estavam fazendo o possível para salvar sua alma, mas a saúde física de Anneliese começou a deteriorar rapidamente. Em 1º de julho de 1976, Anneliese Michel morreu em sua casa. Ela tinha apenas 23 anos e pesava cerca de 30 quilos. A causa da morte foi atribuída à desnutrição e desidratação. Ela estava extremamente debilitada, sem forças para lutar contra as convulsões e o desgaste físico. Sua morte causou grande comoção na Alemanha e logo as autoridades começaram uma investigação. Após a morte de Anneliese, seus pais e os padres Reins e Alt foram acusados de homicídio culposo, por negligência e omissão de socorro. Durante o julgamento, que começou em 1978,
especialistas em saúde mental testemunharam que Anneliese sofria de uma forma grave de distúrbio psicológico e que seu estado mental, combinado com sua epilepsia, deveria ter sido tratado com cuidados médicos, e não com rituais religiosos. A defesa argumentou que tanto os pais quanto os padres acreditavam sinceramente que Anneliese estava possuída e que fizeram tudo o que estava ao seu alcance para ajudá-la. Foram reproduzidas fitas das sessões de exorcismo no tribunal, onde Anneliese pode ser ouvida gritando, em várias vozes, e falando em línguas desconhecidas. Isso chocou o tribunal, mas o júri considerou os padres e os pais culpados de homicídio por negligência. Os padres foram condenados a 6 meses de prisão, com pena suspensa, e os pais de Anneliese receberam uma pena de prisão de 10 meses, também suspensa. O tribunal concluiu que a morte de Anneliese poderia ter sido evitada com tratamento médico adequado. O caso de Anneliese Michel deixou um legado duradouro, levantando questões sobre o papel da fé e da ciência na saúde mental. Para alguns, Anneliese foi vítima de negligência médica e fanatismo religioso. Para outros, ela foi uma mártir, lutando contra forças sobrenaturais. Seu caso inspirou livros, documentários e filmes, mas até hoje, o que realmente aconteceu com Anneliese Michel permanece um mistério. A história de Anneliese Michel é um lembrete sombrio de como crenças, saúde mental e religião podem colidir de maneira devastadora. Seja como uma vítima de possessão ou de uma falha no sistema médico, Anneliese continua a fascinar e perturbar aqueles que ouvem sua história. Será que ela realmente estava possuída, ou foi sua mente que a traiu? Essa é uma pergunta que talvez nunca tenha uma resposta definitiva. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Obrigado por assistir, e até a próxima!